Ó, ó a pergunta que o cara me fez. O Leandro me segue aqui. Segue no Instagram, não sei onde você está assistindo esse vídeo. Ele fez a seguinte pergunta. Ele viu o vídeo de correlação e causalidade, tá? Na verdade, um áudio foi uma pergunta que o Antônio fez no Telegram e ele perguntou para mim o seguinte: eu posso afirmar, por exemplo, que correlação é algo relacionado à matemática, porque é uma função trigonométrica, e causalidade é algo relacionado à física, porque é relacionado ao tempo? Então a resposta curta e grossa é não, não. Porque o tempo, ele é uma dimensão como o espaço, como as outras. Ele é tão geométrico quanto as distâncias, quanto os ângulos, tá? E isso ficou claro com a teoria da relatividade. E não foi nem Einstein, tá? O responsável por isso foi o professor dele, o Minkowski, que era um teórico dos números, cara, que por acaso estava estudando estruturas que caiu que nem uma luva a ideia do Einstein. Ele estava estudando formas bilineares, tá? Que é justamente a ideia por trás de distâncias, tá? Então, o que acontece é que o tempo ele passou a ser algo da mesma importância que o espaço. Eles são da mesma natureza, embora o tempo é um pouquinho diferente, tá? Eu posso estar parado nesse referencial aqui, ó. Eu estou parado no espaço, mas eu estou andando no tempo. E é pior, eu estou andando na velocidade da luz no tempo, tá? Aliás, estamos todos nós andando na velocidade da luz. Só que essa velocidade que nós estamos andando não é a velocidade que você mede com relação no seu velocímetro do carro. É o quadrivetor velocidade, uma velocidade mais ampla, num olhar mais integral do universo. Tá? A gente olha o universo de uma maneira muito diferencial, coisas muito pequenas, muito infinitesimais. A nossa vida é muito curta, os nossos experimentos são muito curtos, então nós acessamos o universo de uma maneira muito rápida. Tá? E nessa visão muito rápida, a gente não consegue contemplar essa beleza do universo. As coisas todas andam na mesma velocidade e pior, elas andam em linha reta, cara, em linha reta. Um negócio chamado geodésicas, mas isso é para outro assunto. Vamos voltar ao tempo. Então, o tempo é uma coisa complicada, tá? Porque se eu tiver dois referenciais andando a velocidades menores que a da luz, todo mundo vai concordar com a causalidade, tá? Eu defini a causalidade como uma região no espaço, tá? Nós vamos todos entender que um evento aconteceu antes do outro, tá? Ou, no mínimo, instantaneamente, tá? Mas isso nunca vai ser invertido. Mas detalhe, isso só quando você tiver com velocidades abaixo da velocidade da luz. Se você tiver em outro referencial distante o suficiente, a velocidades maiores que a da luz, a causalidade desaparece e o universo se torna completamente irracional. Por exemplo, nada me impede de existir um referencial com uma velocidade acima da velocidade da luz. Aliás, até existe um referencial lá na borda do universo, ele está andando com uma velocidade maior que a velocidade da luz com relação a qualquer outro ponto aí. Um cara nesse referencial, um cara sem massa nesse referencial, porque seria esquisito ele ter massa, ele vai chegar à conclusão, por exemplo, que o Einstein coexiste aqui comigo. Então, assim, de certa forma, o tempo é uma coisa mais relativa do que eu gostaria que fosse, tá? Porque para esses referenciais malucos, existe uma situação em que o Einstein ainda nem nasceu, eu nasci antes dele. E isso é super fácil de ver geometricamente com os diagramas de Minkowski. Tá? Eu não vou conseguir pôr aqui porque eu quero fazer um vídeo tete a tete, com mínimo de edição. Aliás, eu nem quero editar esse vídeo, vai ficar sem edição. Tá? Porque eu não tô afim de ter esse trabalho agora. Tá? Então, a resposta é que não. Tá? A causalidade, você não pode falar que ela não é algo matemático, geométrico. Ela é puramente geométrica, ela é um ponto, ela define distâncias, tá, no espaço-tempo. Distâncias do tipo tempo estão relacionadas, e a gente chama que isso é uma relação causal, quando você tem uma distância do tipo tempo, tá? Quando o seu intervalo é do tipo tempo, se o intervalo foi tipo espaço, aí ferrou tudo. Mas não dá, a resposta seca é não dá. Tá? Agora, vamos lá. Essa história não é nova, tá? Essa história não é nova. O tempo, ele ganhou uma visão matemática muito maior com a relatividade, tá? Ao ponto de você, eu não sei se eu comentei aqui no vídeo, mas vamos falar,
ao ponto de, se você quiser utilizar o teorema de Pitágoras bem utilizadinho, você tem que calcular o quadrado, tá, dos catetos, tá, mais o quadrado do tempo vezes a velocidade da luz para você calcular a distância da sua hipotenusa. Tá? É assim que se calcula, na verdade. Acontece que para os eventos que nós vivemos no dia a dia, poucas coisas necessitam desse rigor tão alto. Tá? Então a relatividade ela começa a ser mais presente quando a gente mexe com coisas bem mais sensíveis. Por exemplo, um GPS, por exemplo, a física de partículas, tá? Que lá de fato, ela é um terreno fértil. Tá? Mas o que eu estava dizendo é que o tempo ele já é algo muito geométrico, já muito antes da relatividade. A relatividade só elevou ele à categoria de ser uma distância mesmo. Ele está relacionado... Na verdade, o tempo vezes a velocidade da luz é importante dizer isso, porque isso tem dimensão de espaço, tá? E é isso que entra na conta do Einstein, tá? Tem um teorema, na verdade tem um lema, chamado lema de Zorn, tá? E ele fala que tem alguns conjuntos que tenham algumas propriedades que você consiga pegar de maneira simples aqui, perdões matemáticos. Se você consegue pegar os elementos desse conjunto e falar, esse aqui é maior que esse aqui é maior que esse, se o seu conjunto tiver essas propriedades, ele vai garantir que você consegue achar sempre um elemento lá dentro que é maximal. Tá? E isso é legal porque você consegue provar, por exemplo, que os espaços vetoriais possuem uma base. Todo espaço vetorial possui uma base. Tá? Porque uma base... ela é uma coleção de vetores linearmente independentes, tá? Que gera todo esse espaço. E não tem nenhum outro conjunto de vetores linearmente independentes que gera esse espaço. Tá? Não tem um outro conjunto maior, na verdade. Então, por exemplo, vamos pôr o pé no chão. Aqui no R3, nós estamos morando num espaço de 3 dimensões. Agora que vem. Você vai conseguir, por exemplo, pega esses 3 vetores aqui, eu defino que ele é a base do meu espaço, tá? Qualquer outro vetor é combinação linear deles, tá? Não existe um outro vetor com 4 dimensões, não existe um outro vetor com 4 dimensões que você consiga, que você precise, tá? Para você gerenciar, para você dar nome nos vetores desse espaço ou descrever qualquer vetor nesse espaço. A ideia por trás é essa, tá? E aí você usa o lema de Zorn. O lema de Zorn vai falar, olha, você tem, nos conjuntos de vetores LIs desse espaço, ele tem um que é maior que todos, e não passa disso, tá? Então, por exemplo, no R3, os vetores LI são 3, tá? É o máximo conjunto que você consegue mostrar, que você consegue ter com 3 vetores. Você não precisa de 4 vetores na base para descrever um espaço tridimensional. Aí eu estava falando com um matemático e ele estava me explicando o lema de Zorn. Na verdade, é a aplicação do lema de Zorn para descrever justamente as bases do espaço vetorial. E ele falou assim, ó, olha lá a quina da parede ali, ó. Tenta achar um vetor perpendicular. Daí eu falei, achei. Eu falei, cadê? Eu falei, tá 4 segundos no passado. Por isso que é bom ser físico também, cara. Mas a brincadeira é o seguinte, mesmo antes da relatividade, o tempo já era uma dimensão, não era uma dimensão, mas o tempo já era uma coisa super geométrica, tá? Os espaços galileanos, eu fiz algumas anotações aqui, ó. Tá? Os espaços galileanos, eles tratam disso. E eu quero falar um pouco deles, tá? Então, primeiramente, a gente aprende, tá, na faculdade, que tem um negócio chamado vetor. Eu tenho esse vetor aqui, ó, aqui é a origem, aqui o cantinho é a origem, ó, o vetor tá aqui, ó. Ele sai da origem e entra aqui, tá? Mas ele fala que também tem um outro vetor aqui, que é o mesmo que esse aqui. Que esse aqui é o mesmo que esse aqui, que é o mesmo que esse aqui, tá? E isso é uma coisa meio louca, porque, caramba, esse vetor é esse aqui, esse aqui é esse aqui. Como é que você tá falando que esse aqui é esse aqui? Não, porque é um transporte paralelo, tá? Isso é uma coisa extremamente porca, tá? Do ponto de vista matemático e demorei muito, cara, para aprender. Fui aprender com os livros do INPA, na verdade, tá? O que está por trás disso? Existe uma coisa na matemática chamada relação de equivalência,
tá? Eu não vou entrar nesse assunto, mas você procura o que é relação de equivalência. E o que, na verdade, ela está mostrando é que esses vetores aqui, ó, esse aqui e esse daqui, eles estão numa relação de equivalência. Na verdade, não é o mesmo vetor, eles têm uma equivalência. São vetores equipolentes. Tá? Então, você esquece a origem, tá? E você trabalha na sua relação de equivalência. O que importa no vetor? Importa o tamanho dele, o ângulo dele, tá? E a direção dele. Tá? E essa relação de equivalência é interessante, porque ela se estende para as operações do seu espaço vetorial, como soma, multiplicação. Tá? E essa construção de relações de equivalência também te permite construir um negócio chamado espaço afim. Tá? O que é um espaço afim? É como se fosse o vetor. O vetor, você esqueceu onde está a origem? Não importa mais, é o mesmo vetor? O espaço afim é a mesma coisa. Você esqueceu aonde está a origem. Tá? Na verdade, o espaço afim é o espaço que a gente, físicos, trabalhamos, que nós, físicos, trabalhamos. Desculpa meu português. Tá? Pode escrever tudo que eu falar errado, vocês me corrijam aí, tá bom? Mas com educação, tá? E aí, o espaço que nós trabalhamos na física é o espaço afim. A gente define onde a gente quiser a nossa origem. Então, não tem uma origem esse espaço. A gente define como a gente quiser. E por que eu estou falando isso? Porque na física pré-Einstein, o espaço-tempo, porque tinha uma teoria de espaço-tempo antes da relatividade, claro que tinha, era o espaço-tempo galileano. E ele tinha 3 ingredientes que eu anotei aqui, ó. Tá? Esse aqui é meu rascunho, tá bom? Quais eram os ingredientes do espaço-tempo? Primeiro, um espaço afim real. Tá? Então, meu espaço 3D aqui, tá? Ele é afim e ele é real, tá bom? Então, números reais. Depois ele tinha uma outra estrutura, que é um linear, desculpa, tá em inglês aqui, um funcional linear, tá? Tem coisas que a gente lê tanto e fala tanto em inglês, que quando você fala em português é estranho, funcional linear, mas é isso mesmo, cara, porque a gente fala, os livros não tem mais, é tudo em inglês, até os do IMPA, até os bons livros escritos por bons matemáticos brasileiros, tá tudo em inglês, cara. Tá? Então, um funcional linear, ele é uma função, tá? Que ela come um vetor, tá? Tipo, a função x², ela pega um número e eleva ao quadrado. Um funcional, ele pega um vetor e devolve um número, tá? Então, vamos lá, ingredientes do espaço galileano. O espaço afim real, um funcional linear nesse espaço, tá? E um produto interno no núcleo desse espaço afim. Por que você precisa dessas estruturas? Então vamos lá. Olha que loucura, cara. Eu fiz aqui um diagrama e aí, como eu sei que minha câmera vai inverter, eu não vou editar esse vídeo, cara. Como eu sabia que a câmera ia inverter, aqui eu escrevi errado, mas aqui eu escrevi certo, tá? Então, o que é o espaço-tempo de Galileu, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o espaço XY, tá? XY é um plano, por exemplo. Eu vou fazer um espaço-tempo plano, tá? Mas para não ter que fazer um desenho em 4 dimensões que eu ainda estou aprendendo a fazer, tá? Então aqui eu tenho um espaço-tempo plano e aqui eu tenho um vetor, um eixo dos reais, tá? Eu tenho um eixo aqui dos números reais, tá bom? Então o espaço-tempo de Galileu, o que ele é? Ele é o produto cartesiano desse espaço plano com os reais. O produto cartesiano a gente já estudou, vocês já estudaram na escola, tá? É o conjunto dos pares ordenados. Eu pego um elemento desse conjunto e um elemento desse conjunto e tem que estar ordenado, tá? A ordem é importante, senão o negócio azeda. Então, nesse espaço você tem fatias, tá? Esse espaço você consegue fazer versões equivalentes desse espaço, tá? É uma pergunta que alguém fez aí no Instagram esses dias. Eu gravei faz um pouco tempo um vídeo sobre fatias no espaço de tempo. Alguém fez essa pergunta, tá aí, cara, um dos outros vídeos atrás, tá bom? Então, o que ele faz? Vamos lá. Você tem um vetor, por exemplo, que conecta esse ponto aqui, o ponto ε2. E você tem
outro vetor que conecta esse ponto aqui, ó, y1. Tem infinitos pontos aqui, tá? O funcional linear que eu falei, ele pega a projeção desse ponto aqui e joga aqui para essa reta. Pega a projeção desse ponto aqui e joga aqui para essa reta. O que ele está fazendo? Ele está construindo o tempo. O tempo é um funcional linear no espaço galileano. E olha só, você consegue falar que esse evento aqui aconteceu antes desse, porque ó, ele veio antes, tá? E aí entra uma característica importante para o lema de Zorn, tá? Que o espaço ele tem que ser totalmente ordenado. Você tem que ser capaz de ordenar os elementos. Isso chama tricotomia. Escuta isso, cara. Depois você anota. E aí, então aqui eu já mostrei que eu preciso de um espaço afim real, tá? Eu achei o linear, o funcional linear. Falta um único ingrediente, que é o produto interno no núcleo do transformador. O produto interno no núcleo do funcional linear. O que é um núcleo do funcional linear? Você tem esse funcional, tá? Todos os pontos que na hora que eu aplicar esse funcional der zero, tá? Esses pontos derem zero nesse funcional, eu estou chegando no núcleo, tá? É como se fosse uma transformação, pensa num operador, tá? O núcleo é quando esse operador vai para zero, são os pontos, ou as funções, ou os conjuntos que faz esse operador ir para zero. E por que isso é importante? Vamos lá. Aqui, eu tenho um tempo associado. Aqui, eu tenho outro tempo associado, tá? Qual é a diferença de tempo entre esses dois eventos? É esse menos esse, tá? Agora, se eu tiver dois vetores aqui nesse mesmo plano, tá? O funcional linear vai jogar eles para cá, tá? Para o mesmo ponto, e a diferença entre esses dois pontos vai dar zero. Ou seja, a diferença de tempo entre esses dois pontos deu zero. Então, todos os pontos que estão no mesmo plano, eles estão no núcleo, tá? Desse funcional. E se eles estão no núcleo do funcional, tá? Eu vou até desenhar aqui, ó. Vou desenhar outro ponto aqui, ó. A aula aqui é ao vivo. Vamos lá, vou desenhar outro vetor aqui. Espera lá. Vamos lá. Então, eu tenho dois pontos agora no mesmo plano, tá? Então, o que significa que o funcional aplicado nesse menos o funcional aplicado nesse deu zero, porque os dois davam para o mesmo ponto, tá? Se eles estão no mesmo plano, no mesmo instante, e se eu definir um produto interno, eu consigo então calcular distâncias entre esses dois pontos. Porque a distância para se calcular tem que ser instantânea. Não dá para eu calcular qual é a minha distância daquele computador. Tá, beleza, então eu pego a minha posição, a posição do computador e meço. Mas tem que ser instantâneo, cara. Eu não posso medir a minha posição com relação a esse computador, o computador estando há 5 anos atrás. Não dá para fazer o experimento, não faz sentido falar em distância galileana. A de Einstein faz. Tá? Então, você precisa desses 3 ingredientes. O espaço afim, tá? O funcional linear para marcar tempo, e os reais é um conjunto totalmente ordenado, que vale a tricotomia, e um produto escalar para você aprender a medir distância. Mas não é qualquer produto escalar, cara. O produto escalar tem que estar no mesmo plano, tá? Estar no mesmo plano significa que ele está no núcleo desse funcional linear. A minha mente explodiu. Tchau.